Graças a Deus, meus irmãos, aqui é Pastor Anderson e vamos dar prosseguimento ao nosso tema Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Hoje com a aula 2, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Iremos abordar essa temática de acordo com essas seguintes perspectivas. Primeiro, a obra do Espírito Santo na criação. Segundo, ao equipar para o serviço. Terceiro, na liderança de Israel. Quarto, na liderança carismática dos juízes. Quinto, a obra do Espírito Santo na liderança dos reis. E sexto, ao inspirar os profetas. Mas antes de nós entrarmos nesses pontos, deixa eu fazer algumas ressalvas acerca do Espírito Santo e o Antigo Testamento. Primeira coisa que nós temos que entender é que o Antigo Testamento reflete os primeiros estágios da revelação progressiva de Deus na história. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que Deus não se revelou de maneira instantânea à humanidade, ele foi se revelando aos poucos. E o ápice dessa revelação foi Jesus Cristo. Paulo diz que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ou seja, quem viveu antes de Jesus, de uma certa forma, tinha, melhor dizendo, uma compreensão um tanto limitada, um conhecimento um tanto limitado de Deus. Depois que Jesus encarnou, esse conhecimento se tornou mais claro. Logo, a compreensão acerca do Espírito Santo é de uma certa forma limitada. Tanto é, no Antigo Testamento, que o termo Espírito Santo é raramente empregado. Para ser mais específico, apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Antes, a expressão usual era Espírito de Deus, e que poderia ser compreendida muitas vezes como uma simples referência à vontade, ou à mente, ou à atividade de Deus, à atividade divina. Outra coisa que precisamos fazer ressalva é que o Espírito Santo não veio ao mundo só no dia de Pentecostes. O Espírito Santo está desde o começo do mundo. Aliás, ele é Deus, então ele está desde a eternidade. E o Espírito Santo na criação, já que esse é o tema específico na criação no Antigo Testamento, o Espírito Santo está na criação, lá em Gênesis capítulo 1 vai dizer que ele estava sobre a face do abismo, ali pairando sobre a face do abismo. Por último, existem alguns casos no Novo Testamento que faz referência ao Antigo. Por exemplo, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Pedro, no seu primeiro sermão, ele faz menção acerca da profecia de Joel, ou seja, Joel, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre algo diferenciado do Espírito Santo mais na frente, num futuro profético, ok? Dito essas ressalvas, vamos entrar no primeiro ponto da aula, que é a obra do Espírito Santo na criação. E a primeira coisa que nós temos que entender é que o Antigo Testamento dá um enfoque, dá uma ênfase maior sobre as operações dinâmicas do Espírito Santo. Diferente do Novo Testamento, que a ênfase é sobre o seu poder santificador. O Espírito Santo ele prepara o mundo na criação, ele prepara o mundo para a palavra criadora de Deus. A gente observa isso em Gênesis. Tanto é que antes da narrativa de Gênesis, lá no capítulo 1, nos primeiros versículos, dizer que Deus começou a criar o mundo pelo poder da sua palavra, vai dizer que o Espírito Santo estava pairando sobre a face do abismo, estava sobre a face das águas, agindo, pairando, vojeando. Então a Bíblia descreve muitas vezes o Espírito Santo, principalmente no Antigo Testamento, como tendo um papel ativo na criação, movendo-se sobre ela, preparando-a, preservando-a para a atividade criadora de Deus. Ok? O Espírito Santo também é o autor da vida. Quando Deus criou Adão, com certeza e sem dúvida ele soprou o seu espírito a fim de que Adão tivesse vida. Tanto é que Jó vai fazer essa menção. Jó, capítulo 33, verso 4, vai dizer: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então o Espírito Santo é também o autor da vida. A Bíblia atribui muitas obras de Deus à Trindade, às pessoas da Trindade, e cada uma tem uma função específica, mas eles trabalham de forma harmoniosa. Tanto é que eu coloquei alguns versículos aí para os irmãos conferir a operação do Pai, do Filho e principalmente, já que é o tema em questão, do Espírito Santo. Ok? Em Gênesis 1:1 declara o poder supremo de Deus ao criar o mundo do nada. É um termo até em latim que nós usamos, que é ex nihilo, do nada. Então, não é Deus fazendo com algo, é Ele fazendo a partir do nada. Adicionado a isso, havia o pairar do Espírito Santo, como falamos anteriormente. Então, inclusive esse termo pairar só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento. Então, parte da obra do Espírito Santo é vojear sobre a criação, mantendo as coisas intactas. Quanto a isso, vemos o Espírito como um divino preservador e protetor da criação.
o Espírito Santo opera a fim de manter aquilo que o Pai trouxe à existência. Ou seja, não somente o Espírito Santo trabalhou com o Pai na criação, mas também mantém o que o Pai criou até os dias de hoje, mantendo a ordem ao invés do caos. Ok? Segundo ponto da nossa aula é o Espírito Santo ao equipar para o serviço. E a gente tem que deixar claro que no Antigo Testamento o Espírito Santo trabalhava transmitindo certas habilidades necessárias para tarefas específicas. E o exemplo maior disso é Bezalel e Aholiabe, na dotação de capacidades e habilidades para a construção das coisas do tabernáculo. O Espírito Santo forneceu a eles uma ajuda sobrenatural que estava conectada a tarefas práticas para preparar os utensílios, a mobília, o vestuário do tabernáculo, dando sabedoria para eles fazerem isso, ok, pessoal? Terceiro ponto da nossa aula é na liderança de Israel. Israel teve um privilégio único que outras nações, seus vizinhos do Antigo Oriente, não tiveram, que era ser guiado por Yahvé. Israel era uma espécie de teocracia. Deus liderava, governava o povo, né? E aí nós achamos uma coisa muito interessante. Deus escolhia indivíduos, delegava autoridades a esses indivíduos e os capacitava para liderar o seu povo de acordo com seus desígnios. Isso só era possível através do seu espírito. A gente vê isso na vida de José, tanto é que lá em Gênesis o faraó vai reconhecer isso, vai ver e vai dizer que ele tinha o Espírito de Deus. Moisés, nem se fala, Moisés era extremamente usado pelo Espírito Santo. Os 70 anciãos, Moisés, seguindo o conselho de Jetro, seu sogro, escolheu 70 homens para ajudá-lo a liderar o povo. E a Bíblia fala lá em Números que parte da porção que Deus havia dado a Moisés de sabedoria, de unção, foi repartida entre os 70 anciãos para eles liderar junto com Moisés o povo. Josué, que sucedeu Moisés na liderança de Israel, e foi logo na entrada de Israel na terra prometida, ok? Então Deus usava dessa forma. Quarto ponto da nossa aula é na liderança carismática dos juízes. Ou seja, os juízes, eles são aquele período entre a liderança de Josué, a entrada na terra prometida e a monarquia. Juízes fica no meio de tudo isso. Os juízes eram espécie de libertadores, salvadores do povo contra as opressões dos povos inimigos. O livro de Juízes vai falar de 12 principais personagens que eram dotados de poder e usados por Deus extremamente para libertar Israel da opressão. Sansão, ele era dizem alguns estudiosos que ele era a manifestação mais visível do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo é muito presente na liderança carismática dos juízes, dotando de poder, de capacidades sobre o povo de Israel, sendo usado por ele. A vinda do Espírito Santo, que é o responsável pelo poder sobrenatural que é exibido pelos juízes, de uma capacitação natural, física e habilidades especiais. Ok? Quinto, na liderança dos reis. A gente vê que havia essa transição dos juízes para a monarquia, quando Samuel, o último juiz, e era profeta também, avançado de idade, tentou apontar seus filhos como os seus sucessores, mas eles eram filhos perversos. E aí os anciãos reclamaram disso, os anciãos do povo, porque viram que eles não tinham como liderar o povo, e eles solicitaram um rei. E aí Israel, pela primeira vez, ia ter uma monarquia, e Samuel foi que ungiu Saul e ungiu Davi. São os primeiros reis. E na liderança dos reis é interessante porque o óleo era um símbolo do Espírito Santo. Nós falamos disso nas aulas passadas. E na cerimônia de consagração, eles eram separados e ungidos, tanto os profetas como os sacerdotes e os reis, principalmente os reis. E essa unção com óleo era um símbolo do Espírito Santo sobre o rei que iria governar Israel. Ok, pessoal? Por último, o Espírito Santo usava os profetas. Eles dotavam carismaticamente os profetas, transmitindo mensagens de Deus. Os profetas, a palavra profeta significa portador da mensagem de Deus. Logo, o Espírito Santo transmitia aos profetas a mensagem que Deus queria, e em seguida os profetas usados pelo Espírito Santo transmitiam essas mensagens.
Ok, pessoal? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe e até a próxima.